Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cyber News. E hoje eu vou trazer um tema que parece até um pouco atrasado, mas é importante, a gente julgou necessário trazer essa informação, que é como funciona um provedor de internet. Por que a gente trouxe esse tema? Algumas pessoas, principalmente os mais novos, acham que a internet nasce do nada, mas na verdade tem toda uma operação logística e envolve muita tecnologia e pessoas por trás do processo. E a ideia desse vídeo, então, trazer de uma forma muito resumida o conceito. Imagine uma transportadora. De um lado, o cliente querendo a sua encomenda. Do outro lado, o centro de distribuição, que no nosso caso seria o data center. O que é a encomenda? É o pacote que você vai usar para acessar o data center. Exemplo, eu quero acessar meu banco para fazer uma transação. A ferramenta do banco, o site, vai estar hospedado num data center. E o provedor, então, é a transportadora que vai te levar até esse data center. Você pega, faz acesso à tua ferramenta lá, e ele vive sempre retornando informações, é sempre uma troca. As fibras óticas, nesse caso, seriam as rodovias, né? Então, quanto maior a velocidade que você tem, maior a rodovia, por qual os caminhões irão trafegar, os dados irão trafegar. O que existe de aspecto técnico que impacta diretamente, além da velocidade, na qualidade da nossa conexão? A latência. Os jogadores de jogos online vão entender muito bem esse conceito, porque a latência é o seguinte: imagine você jogando um jogo de tiro, e aí tá todo mundo conectado nesse servidor, que é onde o jogo está acontecendo, ele serve para unir todos os jogadores, e todos eles estão conectados. E a latência para todos está em 10 milésimos de segundos, ou seja, eu aperto o gatilho aqui, a informação demora 10 milésimos de segundo para chegar no servidor e voltar para cá. Se algum usuário tá com uma latência muito alta, por exemplo, 40 milésimos de segundo, há grandes chances de, do nada, ele morrer, porque alguém com uma latência menor apertou lá, deu tiro, acertou nele, e aí ele morreu. Então, é uma comparação para vocês saberem o que significa o requisito latência, né, dentro do que seria técnico num provedor de internet. O problema que acontece também muito comum é com os BTV, com as TV pirata, que às vezes eles estão muito longe, né, e aí fica lá aquele negocinho girando e tal. É porque, de fato, ele está indo buscar informação lá fora, lá nos Estados Unidos, lá na China, lá na África, que são onde existem algumas hospedagens, e isso é muito longe. Então ele tem que percorrer fisicamente todo esse caminho e chegar lá. Então é mais um entendimento técnico de como que a rede funciona. E imagine uma transportadora, né? A velocidade, as rodovias e os caminhões ficam levando e voltando, que seriam os provedores, né? Agora, veja bem, existe uma frota 0 km de caminhão. E aí a gente está falando de equipamento. E existe uma frota defasada, que são equipamentos mais ruins para se usar. E aí todo mundo diz, mas todo provedor é igual? E aí, seguindo no tema transportadora, eu digo que não. Por exemplo, eu fui atrás dos dados no Mercado Livre, inclusive, e comecei a colocar equipamentos no meu carrinho lá, e o nosso editor vai colocar aqui os itens que eu adicionei no carrinho, que daria para montar uma rede para 64 clientes. E eu cheguei a um valor de 18.750,73. Quando eu pego esse valor e divido pelos 64 clientes, dá R$292 por assinante. E isso seria aquela frota defasada, que são equipamentos que eu achei ali na internet e o pessoal está colocando lá num preço muito baixo. E só para vocês terem uma ideia de comparação, apenas a nossa bateria de lítio que a gente usa, o nosso editor vai colocar aqui um printzinho da nossa nota fiscal, custa R$12.439,70. E eu não tô falando isso para dizer que a gente tem mais dinheiro ou qualquer coisa do jeito. Eu tô falando isso mostrar para vocês, provar de repente, que uma frota atualizada ou equipamento profissional, ele custa muito dinheiro. E qual é a diferença então do provedor que é montado sobre uma rede que tá fácil, não tá homologada, de repente os equipamentos não atendem a critérios ultra profissionais, né? E uma rede homologada. A diferença entre o profissional e o mais comum é que o profissional, ele é feito para não parar. Essa é a grande diferença. Então um equipamento desses, uma bateria dessas, que custa bastante dinheiro, na construção dela é analisado qual será o material que vai usar para revestir ela, qual vai ser lítio, por exemplo, que a gente usa, qual é a tensão mínima, qual é a tensão máxima, qual é a temperatura de trabalho dela. E aí, para você atender as expectativas
negativas desse equipamento, você tem que colocar outros equipamentos que sejam compatíveis. E isso tudo vai empilhando o custo. E hoje, a Cyberfly, para construir uma rede no nível que a gente está, de equipamentos homologados, para vocês terem uma ideia, dentro dos nossos switches tem algumas particularidades ali, alguns componentes que usam como meio de condução ouro, né? São folhados a ouro. E aí você vai olhar um switch desses, parte de 40 mil reais. Aí você vai olhar no mercado um switch mais básico, 800 reais, 500 reais. É um gap muito gigante. E para nós precificar o nosso produto, a gente tem que pegar tudo que a gente gasta e dividir pelo número de assinantes que nós temos. Então hoje, para vocês terem uma ideia, um cliente novo na Cyberfly, para nós instalar ele, custa em torno de 900 reais. É quase 5 vezes mais, né? Nossa, se eu estiver errado, me corrija, tá, editor? Mas acho que é 5 vezes. Então, andar com uma frota 0 km custa muito caro. Ah, Anderson, ok, entendi, a frota é nova, é 0 km, mas o que isso me dá de ganho? E aí sim, esse é o principal ganho. A nossa estrada, ela é muito grande. Ela é uma autovia, porque os nossos equipamentos estão preparados para suportar muita velocidade. E quando chega no horário de pico, que todo mundo está usando, a gente não tem aquela sensação de lentidão. Essa é a principal diferença que o usuário vai perceber. Mas, falando em banda, um dado muito importante que nós fizemos lá em 2020, quando era pandemia ainda, nós decidimos que nós não teríamos mais velocidade definida para os nossos assinantes. Nós liberamos autoestrada para todos os assinantes. O que acontece? Uma vez o provedor usava a banda, os 50 MB, os 100 MB, como artefato de upsell para vender mais. Então ele ia lá e criava promoções. 100 MB 99, 500 MB por 119. A pessoa olha e diz, nossa, é melhor eu ter 500 MB por 19 reais a mais. E automaticamente ele contratava um plano mais alto. Nós estávamos incomodados com isso e na pandemia todo mundo precisava de internet. A gente pensou, os nossos planos vão ser ilimitados. Ou seja, não tem mais limitação de banda. Aí depois a gente descobriu que sim, tem limitação. E a nossa limitação é apenas a capacidade física do equipamento que é instalado na casa do cliente. Então você pega uma ONT, que é o equipamento que a gente coloca na sua casa. Nosso editor vai colocar ele aqui. Atrás, ele vai ter as portinhas amarelas, que é onde a gente liga os cabos de rede. Aquela porta, ela não passa mais que 1 GB de velocidade. E ele vai ter as anteninhas também, que são as anteninhas de Wi-Fi. Quando você pega um dispositivo mais moderno, pode chegar aí a 750, 800 MB de velocidade no Wi-Fi. O que acontece? Então a nossa limitação não é imposta, ela é apenas física e se dá relacionada ao equipamento que nós utilizamos para entregar o serviço na sua residência. Então, você não precisa ficar se perguntando, será que eu vou pagar mais para usar menos? Ou será que se eu resolver ir para um streaming ou fazer qualquer atividade que me der na cabeça, eu vou ter uma limitação por causa do meu provedor? Na Cyberfly, a resposta é não. Você faz o que quiser e não precisa se preocupar com a banda da internet. Vencendo a parte técnica, então, dos equipamentos, nós vamos para um outro ponto que é muito importante e você deve avaliar na hora de contratar um provedor de internet, que é o SLA, ou seja, o tempo de resposta para a resolução de problemas. Na Cyberfly, lá em 2020, quando nós resolvemos liberar a banda para todos os nossos assinantes, não ter mais essa limitação, a gente também levou 2 condições para os nossos assinantes. Nós vamos ter um plano mais barato, que é o nosso plano básico, que ele tem um SLA de 24 horas, ou seja, em até 24 horas nós temos que resolver o seu problema, caso ele exista. E nós temos o Pro. O Pro, dentro de 8 horas, inclusive sábados e domingos, o seu problema será resolvido. Junto do Pro, nós colocamos mais algumas condições, que a gente vai cabear os dispositivos. Ah, meu videogame, minha TV, se eu tenho uma TV lá, por que deixar ela disputando o sinal de Wi-Fi com os celulares, que são sem fio, se ela tem uma entrada de rede? Então nós vamos lá e cabeamos e já resolvemos esse problema. É mais performance, vai funcionar melhor os canais, aquilo que você quiser fazer, a internet em si é mais fluida por cabo do que por Wi-Fi. Então no Pro a gente já colocou tudo junto. Eu sempre digo, quem escolhe o plano Pro está fazendo a opção por um seguro de que o seu problema vai ser resolvido mais rapidamente, você vai ter prioridade na fila de atendimento e ainda não tem surpresa no final do mês. Todas as visitas que a Cyberfly fizer na tua casa já está inclusa no pacote. Ah, eu quero trocar a senha do Wi-Fi. O nosso técnico vai lá, troca a senha do Wi-Fi. Quanto deu? Não tem nada, você tem um plano Pro. Qual é a diferença para o plano básico, que custa R$30 a menos e custa R$127 por mês? É para aquela família ou para aquela residência onde a internet é apenas para assistir filme,
filme, ver séries, fazer uso básico de estudos, que se eu tiver problema, eu vou me sustentar pelo meu plano de celular, de repente, até o time lá resolver. E sem hipocrisia, problema sempre vai existir. Não adianta a gente dizer que não vai existir problema, porque veja bem, a nossa rede, ela é totalmente externa. Ela não está aqui dentro desse prédio sob os nossos cuidados. Pensem que são mais de 800 quilômetros de fibra ótica, passando por cada postezinho. Então, cada evento que acontece é um causador de problema na nossa rede. E aí, nós podemos citar passarinho, que vai lá, fica pinicando o cabo e ele rompe. A concessionária de energia trocando poste. Tem um bichinho que uma vez atacou nossa rede lá no meio do mato, lá, que ele roeu tudo, não sei se era um rato, uma espécie de, sei lá, de roedor. Mas então, o problema sempre vai existir. Agora, qual é a garantia e por que que um provedor deve ser avaliado? Pelas suas equipes, pela condição de resolver esse problema rapidamente. E aí vamos para o próximo ponto, infraestrutura. Na Cyberfly, nada é terceirizado, tudo é interno. E eu vou pedir para o nosso editor colocar imagens da nossa frota, imagens da nossa sede administrativa, das nossas lojas. Bota lá, editor, a foto do pessoal servindo aquele cafezinho para o cliente, inclusive na loja. Do nosso call center, do nosso time de marketing e do nosso time de operações. Só para vocês terem uma ideia de quantas pessoas estão envolvidas na nossa operação. E sabe por que nada é terceirizado aqui na Cyberfly? Porque nós optamos por atender bem o cliente. E para atender bem o cliente, eu preciso ter controle dos meus processos. Ou seja, o meu time de call center, ele é treinado para entender a necessidade do cliente. Imagine um cliente pró ligando e o meu call center aqui pensando, será que eu mando alguém lá resolver o problema? Será que eu dou atenção para esse cliente ou não? Que é comum entre as outras operadoras. Não, aqui o time é treinado para reconhecer cada cliente, verifica no sistema ali e já dá um encaminhamento. E aí o time de operações já recebe a informação direto do call center e trata ela, problema resolvido, muito mais rapidamente. Agora, tem um outro ponto que para nós também sempre foi premissa. Isso sempre estava lá em primeiro lugar. Segurança. Imagine quem entra dentro da sua residência. E isso para nós é um valor inegociável. Nós treinamos todos os nossos colaboradores sobre diretrizes, sobre normas, né, que nós instituímos. Nós temos ISO 9001 e dentro da residência do cliente a gente sempre diz, nós somos um estranho e vocês abrem a porta da sua residência, confiam em nós. Então eu acho que é um ponto a ser avaliado na escolha do provedor. Uma outra questão que para nós faz todo sentido e espero que para vocês também faça sentido na hora que forem avaliar o seu provedor. Quais são os adicionais que esse provedor fornece para você? Por exemplo, aqui na Cyberfly nós temos o Super Wi-Fi, que é um produto nosso onde a gente avalia o tamanho da sua residência e define que nós precisamos instalar mais roteadores Wi-Fi. E por que que isso é importante? Porque imagine uma casa de 2 pisos ou uma casa que tem um quiosque lá no fundo, um salão de festas. Às vezes as pessoas estão com o roteador lá na sala e aí ela vai lá para o salão de festa ou vai pro piso térreo, se for uma casa de 2 pisos. O sinal de Wi-Fi vai ficar ruim. E aí, o que que o Super Wi-Fi faz? A gente vai lá, nosso time avalia, precisa instalar mais um roteador. E aí, quando a gente coloca um roteador nosso, ele é compatível com aquele equipamento que chega na tua casa. E aí a gente forma uma rede mesh. E essa rede mesh, o Wi-Fi vira um só. Então, quando você transita entre um cômodo e outro da tua residência, o nome da rede é o mesmo e automaticamente ele joga o teu dispositivo para aquele roteador que tem o melhor nível de sinal. E isso é menos estresse, porque quem já percebeu, quando tem 2 roteadores com rede diferente, às vezes ele tende a ficar conectado no que está com o sinal pior. Conta aí para nós se isso acontece com vocês. Eu acredito que sim. Depois, nós temos como adicional o CyberCam, um sistema de monitoramento onde a gente coloca as câmeras lá na sua residência e o teu único trabalho é acessar o aplicativo. A gente faz a gravação, a instalação, a manutenção e você só vai ter um custo extra a tua mensalidade. Leva de brinde também o Cyberfly TV, como eu já falei, são mais de 80 canais de TV aberta. Infelizmente a gente não pode ter canais da TV paga, porque, conforme eu já falei em outro vídeo, um custo muito alto, custaria R$130 só a assinatura individual, e aí a gente não conseguiu viabilizar isso economicamente. Para os clientes de plano Pro, o cabeamento está incluso, e
para os clientes Super Wi-Fi, roteadores adicionais incluso. Agora vai um resumo aqui do que você deve ponderar na hora de escolher um provedor em 2025. Equipamentos homologados e tecnologia profissional. Planos que atendam a sua real necessidade. Equipe que resolve rápido quando dá problema. Adicionais que garantem desempenho dentro da sua residência. E agora, para fechar, um assunto delicado, eu sei, mas ninguém fala, mas não tem problema, eu falo. Pensa comigo, vou comer um hambúrguer hoje, aproximadamente R$50. Um hambúrguer. Agora pensa comigo, internet. Eu vou usar ela por 30 dias, 24 horas por dia. E nós estamos aqui, operando. A gente mantém um time gigante, conforme vocês viram, para fazer esse negócio funcionar. R$127 no plano básico. R$4,23 por dia. Inclui instalação, serviço por pessoas que são daqui, que você conhece, qualidade, equipamentos e aquele relacionamento humano que só a Cyberfly entrega. Não é caro. R$4,23 por dia é muito barato. E é isso que você paga pelo nosso produto. Nosso plano básico hoje parte de R$127. Se esse conteúdo faz sentido para você, já deixa o like, manda para o seu amigo, conhecido, que você quer que veja isso. E se tiver interesse em conhecer mais sobre os nossos produtos, chama a galera aqui, ó, pelo QR Code que a gente vai deixar na tela, que a gente te ajuda a montar um plano ideal para a tua realidade. Sem enrolação, sem termos técnicos, sem truques. Só internet de verdade, do jeito que precisa ser.